mais adoecessem. Entretanto, as impressões de sua estada aqui ficaram gravadas e eu as mostrarei para vocês. Ele acendeu na fornalha alguns pedaços de carvão, lançou nela uma substância preta de odor resinoso e, por cima, colocou um pouco de mistura preparada. Novamente se levantou uma fumaça e, quando esta se dissipou, assistiu-se a um espetáculo incrível. Cerca de 10 pessoas em trajes de linho se apinhavam junto do reservatório, alguns de joelhos, outros em pé, em fascinação muda e com os braços erguidos para o céu. Todos os olhares se dirigiam para a fonte miraculosa. O grupo parecia real, só que todos pareciam estar tingidos por cor amarelada, que lembrava terracota. Minutos depois tudo embaciou e derreteu-se no ar. Nesse sentido, utilizando de artifícios, quando for o caso, é possível animar com a essência primeva cinzas de um planeta extinto e fazer voltar à vida os povos extintos, continuou Ebramar. Não muito longe daqui, soterrada durante uma catástrofe, jaz uma cidade morta, há muito tempo coberta por uma floresta impenetrável. No entanto, através de caminhos subterrâneos, que conheço, é possível chegar até lá. Talvez uma hora eu a mostre para vocês. Eu poderia, se quisesse, devolver a vida à população daquela pobre cidade. Seria grandioso, mas para que praticar uma experiência tão cruenta? É interessante notar que o elixir e seus poderes ficaram na memória até dos não iluminados. Ora em forma da fonte da eterna juventude em contos de fada, ora no cálice do Santo Graal, supostamente enchido com o sangue de Cristo. Por todos os lugares exaltaram e tentaram descobrir o princípio ignoto com o qual se poderia evitar a morte e transformar um metal rude em ouro. Um cientista europeu, Paracelso, se não me engano, também tentou encontrar a substância primeva para, com apenas uma gota, criar um homem, sem ajuda humana, simplesmente juntando as moléculas com a concentração de sua mente. Ele imaginava que, através de um trabalho árduo, poderia substituir essa força criadora, invisível e imperceptível, que gera a mais perfeita das criaturas, o ser humano. Será que uma criança, assim como um animal pequeno, não se constituem numa obra das mais artísticas do laboratório da natureza, de cujo desenvolvimento o homem nem sequer participa? Mas Paracelso não tinha chave para este mistério e seus sonhos permaneceram utópicos. No dia seguinte, à tardinha, os três conversavam no terraço. Sombras noturnas já começavam a envolver a natureza e, olhando para o firmamento, Ebramar disse: assim que surgirem as estrelas, vocês irão tomar um banho, colocando na água o conteúdo deste frasco e, depois, nós faremos uma pequena excursão aérea. Quero que vejam algumas das camadas que envolvem a Terra e vou aproveitar a oportunidade para lhes mostrar as corporações de espíritos inferiores, como eles são educados e preparados para serem futuros povos. Supramati e Daqui levantaram-se imediatamente e dirigiram-se para cumprir a ordem do mestre. No quarto de banhos, encontraram duas vestes em forma de malha sedosa, feitas de um tecido cinzento bem singular, muito fino e levemente fosfóreo. O traje aderiu tão bem ao corpo, que parecia incorporar-se à pele, cobrindo inclusive a cabeça. Ao voltarem junto de Ebramar, eles o viram vestido com um traje semelhante, só que mais claro e brilhante. Diante deles, sobre a mesa, estavam dois cálices com um líquido vermelho, de onde se desprendia um vapor. Ebramar ordenou que eles o tomassem. Supramati sentiu tontura, mas tão logo essa sensação desagradável passou, ele teve a impressão de que seu corpo tivesse perdido peso. E sem qualquer dificuldade alçou-se para o ar atrás de Ebramar, que subia rapidamente para as alturas. Supramati sentiu que seu corpo tomava obedientemente o rumo que ele queria lhe dar. O espaço onde voavam agora estava iluminado por uma meia-luz cinzenta e o ar estava saturado por eflúvios mal cheirosos e putrescentes. Ouviam-se ruídos desordenados e,
De tempos em tempos, em diferentes locais, acendiam-se se extinguindo imediatamente clarões vermelhos sanguíneos, enquanto cintilações multicolores voejavam e pairavam em todas as direções, ora subindo, ora descendo, olhando atentamente. Em torno de todas aquelas luzes, podiam-se enxergar as imagens de pessoas e animais. Algumas vezes podiam ser vistos, flutuando no ar, separados ou em grupos, os contornos de plantas. Em meio àquele caos, esguios e leves, feito colunas de vapor, deslizavam sombras claras com as cabeças nitidamente afiguradas, de enormes olhos fosforescentes e insígnias que definiam o seu grau na hierarquia espiritual. Uns portavam a reprodução do fogo, outros, da cruz, estrela ou flores. Aqueles eram os espíritos instrutores. Por vezes se viam focos de luz dos quais se irradiavam feixes ofuscantes, perdendo-se em direção à terra. E lá no meio daqueles focos de luz, podiam ser vistas imagens humanas translúcidas. Estão vendo aquelas espécies de sóis, espalhados no espaço? São os repositórios das forças do bem, explicou Ebramar. Os seres que vocês veem são os espíritos protetores superiores de um determinado país. Com a força de sua vontade e orações, eles concentram e enviam, para uma finalidade pré-estabelecida, a matéria renovadora, que mantém e fortalece a pobre humanidade tão mergulhada em vícios e sofrimentos. Os homens os denominam de santos e pedem instintivamente por seu auxílio. Amanhã eu os levarei a alguns templos para mostrar as correntes fluídicas lá existentes, assim como as impressões do fluido translúcido sobre as pessoas, objetos sacros, etc. Continuando a conversar, eles prosseguiam em sua subida. Aos poucos amainava o caos das vibrações que dilaceravam a alma, provocadas por sofrimentos do corpo. Ia desaparecendo o vapor sanguíneo e as putrefacientes emanações de vícios. Já não se viam mais as imagens satânicas e os espíritos das trevas. Tudo, paulatinamente, turvava-se e ia ficando para trás. O espaço diante deles tornava azulado, diáfano e saturado de uma fragrância forte, mas vivifica. De repente, ouviu-se um barulho estranho, como se provocado pelo bater de numerosas asas ou ruído de máquinas em funcionamento. Estamos nos aproximando de um lugar bem interessante, as escolas dos espíritos inferiores, observou sorrindo Ebramar. Bastante curiosos, seguiam os discípulos o seu mestre num adejo rápido em direção ao espaço límpido que parecia sem fim. Surpreso, Supramati notava alguras umas figuras cinzentas, envoltas em auras vermelhas, com cabeças bem delineadas, refletindo inteligência e energia. Em torno de cada um desses entes fervilhavam nuvens de centelhas fosfóreas, comandadas pelos primeiros, que ensinavam a imitar-lhes as formas fluídicas através de linhas ígneas que se desenhavam no ar, representando o processo constante do trabalho a ser feito. Vocês estão vendo aqui a população que se prepara para o trabalho na terra: abelhas, formigas, aranhas, bichos da seda, e ali, mais adiante, estão as corporações de animais superiores. Todos estudam sob a orientação de instrutores, aprendem os seus ofícios e adquirem os conhecimentos necessários para sua encarnação. Agora os três adeptos se moviam devagar, por vezes conseguindo distinguir trabalhadores microscópicos. Entre Supramati pode divisar, entre os mentores, formas escuras com olhos demoníacos. Também ele não deixou de perceber que entre os alunos explodiam discórdias. Nuvens de centelhas férvidas se lançavam contra outras, desprendendo colunas de fumaça negra, enquanto que entre os espíritos de animais superiores ocorriam verdadeiras brigas. Os fluidos hostis, repletos de ódio, com que eles cobriam um ao outro, eram salpicados por zigue-zagues sanguíneo-ígneos. Supramati quis obter uma explicação para aquilo, mas Ebramar fez um sinal para voltar. A descida processou-se com velocidade estonteante. De volta ao terraço,
Os jovens discípulos mal abriram a boca para tentar obter explicações sobre alguns aspectos que os interessavam. Ebramar interrompeu-os: tomem um banho e vão dormir, pois até seus corpos imortais necessitam de descanso, principalmente depois de uma viagem destas. Amanhã conversaremos, já que ainda não vou embora. Capítulo 3. No dia seguinte, após os estudos, todos os três se acomodaram no terraço e Ebramar disse: agora, meus filhos, perguntem o que vocês queriam saber ontem. Ah! Naquele novo mundo que nós vimos ontem há tanta coisa interessante, que não sei por onde começar, iniciou Supramati. Estou muito agradecido por ter nos mostrado as escolas astrais. Nunca consegui explicar com a palavra instinto a habilidade de animais para o trabalho, positivamente artístico, ou tão produtivo e profícuo, que até um ser humano dele não declinaria. Sem dúvida. Que outro fator, além da racionalidade, conseguiria fazer tudo aquilo que faz um animal? Exclamou Ebramar. A palavra instinto foi inventada pela prepotência dos homens com o objetivo de proteger a sua própria superioridade. Se as pessoas, pondo de lado sua vaidade, quisessem abrir os olhos e enxergar o óbvio, o trabalho dos animais lhes teria servido de prova da descendência deles a partir dos degraus mais baixos da criação. Entre os próprios animais, o homem teria descoberto tudo aquilo que ele, desdenhosamente, considera como um indício de sua exclusiva origem divina. Entre esses irmãos menores rejeitados, existem agricultores, construtores, tecelões, pescadores, nadadores, etc. Resumindo, todas as artes e os ofícios têm os seus representantes. A mesma coisa ocorre com a organização social e formas de governo. Ali vocês encontrarão monarquias, repúblicas, sociedades trabalhadoras, reis e rainhas, haréns e ginecéus, numa proporção menor. Neles já se observam estágios de desenvolvimento pelos quais atravessam as civilizações humanas, casta, guerras e campanhas militares para a captura de prisioneiros. Desta forma, a sociedade humana se reflete integralmente no mundo animal. Você se esquece de discórdias e rivalidades, interrompeu o Supramati. Ontem eu assisti a batalhas entre aqueles escolares microscópicos, e a missão dos professores não deve ser uma das mais fáceis. Oh! Sem dúvida a missão deles é muito difícil. Quanto mais baixa for a espécie, mais fácil influenciá-la e sugestionar-lhe a obediência. Mas, à medida que os seres evoluem, neles começa a prosperar a insubmissão, a indolência e o rancor. Esses minúsculos seres, indolentes, insubordinados e egoístas, começam a achar que o seu mentor é um opressor, que os obriga a executar um trabalho a eles odioso. E os elementos mais difíceis de serem disciplinados e dirigidos são os espíritos de animais, que, durante a sua encarnação, tiveram um contato direto com o homem ou experimentou na pele a sua crueldade. Eles partem para o mundo do além repletos de ódio e sede de vingança em relação aos homens. São enormes os crimes do homem praticados contra os indefesos seres inferiores, dos quais ele se apropriou, autoritariamente, do direito da vida e da morte. Ele os mata, extermina e tortura com crueldade inigualável. Segue impiedoso, o homem, em sua arrogância, não entende que cria para si inimigos ferozes. O espírito do animal habitua-se a considerar o espírito do homem como seu inimigo mais ferrenho e, à medida de suas forças, retribui-lhe o mal por sofrimentos causados. Não é à toa que se diz: o animal sente quem gosta dele, mas, normalmente, ele evita os seres humanos. Somente os espíritos excelsos, já purificados, tentam granjear as simpatias de seres inferiores, orientam-nos com amor, tentam não maltratá-los e fazem amigos em seu seio. Aqueles que, entretanto, tratam com brutalidade os animais e os torturam, geram com isso uma população insubmissa, hostil e biliosa. Pela imutável lei do aperfeiçoamento,
De tempos em tempos, esses bilhões de seres se encarnam e, ao desencarnarem, todas as suas qualidades negativas afloram. Como eu já disse, é muito difícil dirigir essas massas. Eu entendo o ódio que os animais têm em relação ao homem, mas por que motivo eles lutam entre si, como nós pudemos verificar ontem? Perguntou Dakir. Muitos motivos pessoais e genéricos fazem com que eles invistam uns contra os outros, prosseguiu sorrindo Ebramar. Entre essas espécies inferiores existem ódios raciais, tal qual acontece entre os seus irmãos superiores, ou seja, os homens. E além do mais, temos que considerar ainda outro fator importante. As duas forças hostis, o bem e o mal, que reinam no universo, cada uma contestando para si, já se manifestam desde o início. O outro mundo é dividido em duas facções, o translúcido exército celestial e as hostes do inferno, que planejam tomar de assalto o céu e atravessar a muralha, atrás da qual se oculta o supremo mistério. Cada lado em confronto tenta regimentar para si o maior número de correligionários e criar novas armas de guerra. É por essa razão que vocês assistem, em todo o mundo animado, à atividade dos servidores do bem e do mal. Já entre os minerais, existem alguns que contêm dentro de si venenos mortíferos, outros parecem serem sempre ligados a algum tipo de desgraça. No reino vegetal, há muitas plantas infernais, usadas especialmente nas sessões satânicas e cultos lúgubres da magia negra. Estes malfadados vegetais sempre causam dano a um homem de bem, um animal útil, uma planta nutrimental. Outro exemplo são as plantas assassinas, que, enrolando-se numa árvore, acabam sufocando-a. Entre os animais, a divisão entre as duas facções é ainda mais acentuada. Há inúmeras espécies nocivas, de modo que você, às vezes, se pergunta, e com razão, para que elas servem. Ainda que esses seres sejam inferiores, são dotados de uma maldade refinada. Matar é o objetivo da vida deles. Fazer mal a homens e animais da facção adversária é a sua principal atividade. Tomemos por exemplo, os sórdidos insetos, tais como pulgas, percevejos, piolhos, brocas, ou ratos e hienas. Normalmente, todos irão se convencer de que todos os animais da espécie superior e úteis ao homem evitam, temem e detestam aquelas criaturas do inferno. Então os espíritos cinzentos com o olhar demoníaco são os instrutores do mal? Indagou Dakir. Justamente. As hostes satânicas se esforçam ao máximo para ampliarem seus campos de batalha, da mesma forma que os pioneiros da Lise incutem em seus alunos as noções do bem, da beleza e da utilidade. Os servidores do mal ensinam aos seus pupilos a arte de fazer o mal, destruir e causar sofrimentos. Eu já mencionei que, em consequência da sua extrema crueldade em relação aos animais, os homens acabam expulsando para o mundo invisível milhões de seres roídos de ódio, bilis e sede de vingança. Estes se tornam presas fáceis dos espíritos maléficos. Esquecendo os ensinamentos de seus instrutores da luz, esses seres se infiltram no meio pacífico de seus irmãos, corrompem-nos, infundem rebeldia e dificultam ainda mais o trabalho dos mentores. Com o passar do tempo, esses espíritos baixos renascem em legiões de demônios, inimigos obstinados de tudo que é puro e límpido. O homem cego não entende o que ocorre em torno do espaço que o cerca, o qual lhe parece vazio e transparente. Ele não tem noção do inferno que ebule, crepita e tempestua em redor. Em sua ignorância vulgar e leviana, zomba ele ao ler num livro de magia que este ou aquele demônio comanda um determinado número de legiões satânicas. Para um iluminado, o significado daquilo é que esse espírito maléfico lidera as legiões de espíritos inferiores, os espíritos dos animais, e orienta as suas ações, segundo a sua vontade ou movido por um sentimento de vingança. Ninguém ainda explicou cientificamente as causas da invasão repentina de milhões de ratos, vindos não se sabe de onde, a dizimarem os campos,
ou nuvens de gafanhotos a devorarem as plantações. Que sopro ignoto os dirige, assim como uma infinidade de outros inimigos, a devastarem e reduzirem a nada o trabalho humano. O homem se vangloria de algumas frações de seu conhecimento e, por certo, está trilhando o caminho ao progresso, descobrindo com o trabalho árduo inúmeras verdades úteis. Um cientista digno deste nome reconhece a sua ignorância. Não obstante, com o seu bisturi e cálculos, ele sai em busca do infinito. Por outro lado, os pseudocientistas refutam em tom de zombaria a existência do mundo invisível. No entanto, eles baseiam as suas observações exclusivamente nas causas derivadas deste mundo. Quem, por exemplo, conhece a verdadeira razão das epidemias e doenças incuráveis, surtos de suicídios, demência, assassinatos, que, feito um furacão, atingem repentinamente a humanidade? Qual é a origem de bilhões de micro-organismos que contaminam o ar, causam enfermidades desconhecidas, infiltram-se no organismo humano e o destroem, devorando-lhe os tecidos, ou então cegam espiritualmente o homem e contaminam o seu espírito? E por que então acontece frequentemente que essas doenças incuráveis, que não cedem à ciência médica, são curadas por milagres, orações, água benta? Já não foi provado, de modo irrefutável, que algumas epidemias, estiagens e outras calamidades se interrompiam após as procissões religiosas e as orações conjuntas. Na época, então, de degenerescência, quando diminui a fé e desintegra-se a família, quando a devassidão e os vícios subjugam a sociedade, é justamente quando enraivecem com maior força as piores epidemias. Assiste-se, então, ao esmigalhamento das defesas, criadas por emanação dos fluidos puros e límpidos, e toda a espécie de abusos e desregramento gera micróbios letais de epidemias, físicas e espirituais, resultantes de atos criminosos. E estes micro-organismos, em nuvens incontáveis, voejam no espaço à procura de um meio favorável para o seu desenvolvimento, pois não existe contágio onde o vício não encontra para si o material apropriado. Um homem devasso, à semelhança de um monte fumegante de estrume, atrai para si os bacilos nocivos, que de início penetram em sua aura, depois se infiltram em seu organismo, através dos poros, e invadem justamente aquela parte do corpo que se constitui no instrumento dominante de sua paixão. Se o homem é ávido e guloso, devasso e lascivo, o contato então atinge os órgãos correspondentes. Se o cérebro dissoluto gera apenas pensamentos criminosos, anseios impuros, imagens cínicas, então o bando destruidor se agarra a esse servo mais importante da inteligência, dominando, subjugando e gerando fluidos mortíferos do mal, até que a vítima resvale ao precipício da demência, suicídio ou assassínio. E quando as armas de defesa corpórea ficarem despedaçadas, a exemplo de um vaso que explode sob a ação de uma forte pressão de vapor, então o bando de inimigos invisíveis lança-se sobre o cadáver em decomposição, devora-o e, por sua vez, morre também, para renascer no outro mundo e subir mais um degrau na hierarquia do mal. Ah, meus amigos! Se fosse possível fazer com que os homens compreendessem o quanto é importante vigiar os seus pensamentos, gerar com o seu auxílio somente imagens boas, puras e belas, para que da fonte das reflexões irradiassem apenas correntes de luz que pudessem erguer em volta do homem uma espécie de muralha sagrada, intransponível para as criaturas medonhas do espaço. Se eles pudessem ouvir o nosso clamor, mantenham a pureza do coração e vocês serão invulneráveis. Cristo tinha aquela chama e luz que curava os leprosos, devolvia a visão aos cegos ou expulsava os demônios. Ele conhecia o segredo dos infortúnios humanos. Ele sabia que pela oração se podia diminuir ou até fazer cessar aquelas epidemias. Quanto mais a população do planeta estiver invadida por criaturas do inferno,
tanto mais rápido ela será atingida pela destruição e pelo cataclismo parcial ou total que vem se avizinhando. O equilíbrio está quebrado. As emissões do mal, que se tornam predominantes, sobrecarregam a atmosfera, impedem a permutação correta de oxigênio e nitrogênio, provocam desordens atmosféricas. A exploração desmedida, ou sendo mais incisivo, a rapinagem de todas as riquezas terrestres usa o solo, o clima se modifica, o frio, as secas ou o excesso de água acabam com a fertilidade do solo e levam à fome. Os nutrientes vão se esgotando, levando a uma troca incorreta das substâncias entre os diversos reinos da natureza. A vegetação depaupera-se e enfraquece. A população gera pessoas doentias, nervosas, que envelhecem antes do tempo, predispostas a vícios e enfermidades que a própria humanidade gerou. Resumindo, o planeta está morrendo e o inferno comemora a vitória, alegre por ver aniquilada a maravilhosa flor da criação divina. Por esta razão, quando um novo planeta começa a viver, os legisladores, espíritos eleitos, conhecedores das leis básicas da criação, estabelecem normas severas para preservar o bem, instituem o culto à divindade e cercam com a auréola sagrada a agricultura e tudo que cresce e nasce na terra, para protegê-la, na medida do possível, contra a influência demoníaca. O homem tem uma necessidade inata de orar, venerar o Ser Supremo, forças desconhecidas e misteriosas que dirigem o seu destino, para a veneração das quais ele reserva um lugar especial. A criatura sente inconscientemente que a oração lhe serve de ligação com o seu Criador, aquele ele de salvação que a une com o céu, proteja de inúmeros perigos e traz-lhe em auxílio protetores invisíveis. O mesmo inabalável instinto popular infundia nas pessoas a necessidade de benzer os campos, os frutos, o gado e as moradias, para tralhas benfazejas correntes, os límpidos e puros fluidos que espantam os demônios. É um grande equívoco enraizado imaginar que a humanidade presta um favor a Deus e a seus enviados ao erguer os templos em sua homenagem, orando para eles. Nem o Supremo Ser Inefável, nem os executores de sua vontade, necessitam disso. Os homens erguem os templos exclusivamente para si, para terem um lugar especial, uma muralha sagrada, um santuário contra a invasão dos espíritos do mal. Ali, eles colocam um altar para que nele possa ser concentrada toda a bem igual aventurança, atraída pela oração, enquanto os cânticos sagrados, que enchem uma igreja, provocam as vibrações que mantêm o afluxo da chama sagrada, e colhem a fulgurante substância, não maculada por demônios, da qual os homens aurem forças físicas e espirituais. A defumação em templos e cultos, que sempre acompanha as cerimônias, espalha os aromas que varrem e dispersam as emanações impuras trazidas pelas pessoas ao templo. Tudo foi exaustivamente estudado na antiguidade e era empregado com pleno conhecimento de causa. Moisés, por exemplo, enumerava detalhadamente todos os materiais necessários para a construção do santuário e fabrico dos objetos dos ofícios religiosos, tais como ouro, prata, marfim, madeira de cedro e sândalo, para as defumações, ambrósia e ládano, óleo de oliveira, seda pura, esta fabricada tanto por abelhas como por insetos puros, que acompanhavam os ofícios com o canto em seu linguajar. Os sacerdotes, obedecendo às normas draconianas quanto ao asseio, deviam trajar unicamente vestes de linho, enquanto os diamantes, os rubis, as safiras e outras pedras preciosas, que adornavam o peitilho do sumo sacerdote, todas tinham um significado mágico, místico e simbólico. As pérolas que, por sua vez, eram muito apreciadas na época pela sociedade e custavam caro não faziam parte destas joias apesar de sua beleza. Eram consideradas impuras e de mau agouro. Sob todos os pontos de vista, o homem necessita de Deus, de grandes protetores do planeta e daqueles que vocês chamam de santos. Tal é a essência de todas as religiões autênticas.
como um legado de grandes iluminados e enviados de Deus. Todas essas crenças reconheciam os protetores invisíveis. Uma criança recém-nascida, por exemplo, era consagrada a uma divindade ou um santo. Tais crenças, ultrajadas e tidas como superstições hoje em dia, possuem seus fundamentos profundos e legítimos, enquanto a sua origem se perde na escuridão da remotíssima antiguidade e apresenta-se como um dos grandes mistérios da doutrina. O nome une o homem ao espírito superior e a um verdadeiro grupo de espíritos, que o primeiro dirige e protege. A voz do povo o chama de anjo protetor, o anjo do nome da pessoa. Exatamente igual é com as imagens dos santos, estátuas, despojos, até ídolos, que se constituem para uma pessoa perspicaz, e fonte de luz, pois qualquer oração, qualquer pensamento beato, qualquer clamor ardente resulta na luz da matéria fulgurosa, que adere a esta imagem simbólica, penetra nela e, de certa forma, anima-a. Os locais consagrados à veneração divina, os templos e as igrejas, uma vez que estão repletos por representações da deidade, aromas benéficos, vibrações harmônicas, iluminados por lâmpadas inextinguíveis, constituem-se, no sentido lato da luz radiante, na solidão do homem. Lá, diante de cada foco da luz radiante, na solidão com as misteriosas e poderosas forças, encontra-se o repositório de auxílio moral e físico, sempre pronto a ser prestado a quem é capaz de pedi-lo. Quanto mais houver nas igrejas esses focos de luz e quanto mais poderosos eles forem, tanto mais pura e benigna será a luz por eles irradiada, tanto mais a oração do homem será eficaz, aliviando-o e purificando-o mais rápido. Daí justamente desses fundamentos, é que ocorre a certeza da ajuda dos ícones e estátuas milagrosos, como por exemplo, a da Nossa Senhora de Lourdes, um lugar sagrado, cujo poço e fonte possuem propriedades curativas inescrutáveis, que debelam doenças consideradas pela ciência de incuráveis e restabelecem a vitalidade do organismo. Ebramar estava excitado em sua conversa. Uma fé ardente e exaltada soava na voz do mago, e, na escuridão noturna, as suas vestes alvas pareciam salpicadas por orvalhos de brilhantes. Em torno de sua cabeça formou-se um largo disco translúcido, 3 fachos brilhantes de luz cintilavam acima da sua fronte em forma de estrelas e todo o seu corpo parecia irradiar uma fosforescente. Ele aparentava ser todo de fogo e luz, até a voz soava incrivelmente suave e harmônica, e, nos olhos radiosos, refletiam-se maravilhas de outro mundo, cujo direito de contemplação a ele foi concedido. Um tremor de respeito reverencioso e temor apoderou-se de Dakiri Supramati. Quase inconscientemente, eles se prostraram de joelhos e reverenciaram o mentor divino que os orientava e, aos poucos, descortinava-lhes os divinos mistérios da criação. Ebramar estremeceu e aprumou-se. O que estão fazendo, meus amigos? Que reverência imerecida vocês me prestam, os admoestou, os erguendo de imediato. Como eu ainda sou insignificante em comparação com os grandiosos achutes do espaço celestial. Entretanto, para ilustrar o que lhes falei, vou mostrar alguns locais consagrados à oração. Primeiro iremos a um pagode, que fica aqui na Índia. Depois iremos a um país longínquo situado ao norte. Lá, a fé permaneceu ainda mais forte do que alhures, mas, por outro lado, o exército satânico lançou-se enfurecido ao ataque, sufocando a consciência e semeando profusamente o mal, a criminalidade e a devassidão. Vamos então fazer uma viagem, mestre, surpreendeu-se Supramati. Uma viagem astral, meu filho. Que míseros magos seríamos se para nos deslocarmos tivéssemos que ter tempo e carruagem, replicou sorrindo Ebramar. Já que tocamos nos demônios, deixe-me completar uma coisa que me esqueci de dizer. Uma das causas que facilita o acesso dos espíritos do mal ao corpo humano, e que contribui para a degenerescência dos povos, é a vacinação contra a varíola,
Poder-se-ia dizer que este estranho remédio, cuja função é eliminá-la, é pior que a própria doença. No corpo sádio de um adulto ou criança é injetada uma substância em decomposição e, o que é pior, tirada de um putrescentes, mas junto com ela, fluidos e partículas de um animal, o que aos poucos vai transformando a espécie, tornando-a feia e rude, instalando instintos animais, conferindo às feições as expressões animalescas e, frequentemente, retardando o desenvolvimento mental devido à introdução de elementos inferiores. De qualquer forma, isso tem um efeito negativo sobre o corpo físico e astral, constituindo-se fonte de diversas enfermidades, tanto corpóreas como espirituais. Sem dúvida que esse invento bárbaro é o melhor caminho para fazer retornar o gênero humano ao seu estado animal e abre um amplo campo de ação para os carrapatos do inferno. Mas, agora, meus filhos, voltemos à nossa viagem. Tomem um banho, vistam a roupa que vocês usaram na noite passada e depois voltem aqui. Quando os discípulos retornaram, Ebramar ordenou que eles se sentassem, fez neles alguns passes. Em seguida pôs a mão em seus olhos e soprou neles com as palavras: abra os seus olhos carnais para as maravilhas celestiais. Agora, vamos. Leves, feitos flocos de neve. Eles subiram para o espaço e pouco tempo mais tarde desceram junto à entrada de um pagode antigo. Era ainda noite. Festejava-se uma solenidade religiosa e muitos fiéis estavam entrando no templo, sobre o qual pairava um amplo clarão dourado. Não temam, somos invisíveis para os olhos de mortais comuns, disse Ebramar, respondendo ao pensamento de Supramati. Misturando-se no meio da multidão, eles entraram sob as abóbadas do pagode. Bem no fundo do templo, onde se erguia uma estátua de Brahma, ardia feito uma fogueira, um foco de luz clara e ofuscante, difundindo calor. Crepitando, dele vejavam centelhas multicores, iluminando por um instante um vulto humano quase imperceptível. Bafejos de um aroma maravilhoso e inebriante partiam daquele confluência de luz, envolvendo todos que dele se aproximavam com fé e postavam-se de joelhos. E, à medida que o arrebatamento da oração, em forma de maior ou menor radiação límpida acendia-se do coração de um fiel, toda ela caía numa cascata de fagulhas e envolvia-se num vapor aromático prateado, causando uma transpiração abundante. Então, as sombras negras que o rodeavam empalideciam, a respiração tornava-se mais fácil e todo o seu aspecto purificava-se e rejuvenescia. Muitos dos que se destacavam por orarem com ardor mais intenso ficavam por longo tempo de joelhos gozando do deleite celestial que deles se apossava, que os tranquilizava e animava, renovando-lhes as forças físicas e espirituais. Vamos. Agora visitaremos outro foco de luz, disse Ebramar, fazendo um sinal com a mão para que seus discípulos o seguissem. Eles seguiram ao espaço como se arrastado por um turbilhão voaram com a velocidade do pensamento. Logo diante deles, divisava-se um local montanhoso e uma meia-luz, incrivelmente azul e fosfórea, à semelhança de cúpula azulada, que se estendia abaixo sobre o vale. Estamos em Lourdes, local de numerosíssimos milagres, explicou Ebramar, descendo sobre a terra. Eles se juntaram à procissão que, entoando orações, se dirigia à gruta. Ao chegarem à fonte, a multidão pôs-se de joelhos e as orações ardentes de tantos corações elevaram-se em ondas ao céu. O quadro era fantástico. Raios dourados e prateados fugiam em todas as direções. Da fonte parecia sair um vapor límpido e a estátua da Virgem era envolta por feixes de chama, difundindo calor. No ar ressoava uma extraordinária harmonia, ora suave e tranquila, ora poderosa feito um furação, mas sempre sem qualquer nota distoante. Subitamente, do espaço, começaram a cair gotículas ígneas, em seguida, crepitando, desenrolou-se uma larga faixa ígnea dourada, caindo sobre uma mulher deitada em uma maca, aparentemente paralítica.
Zigue-zagues ígneos percorreram todo o corpo da enferma. Ele pareceu inflamar-se como se de seu organismo começassem a sair colunas de fumaças, e a mulher ergueu o corpo soltando um grito. Um minuto depois ela já estava de pé, radiante de felicidade. Caindo de joelhos, ela gritou alegre: "Eu estou curada! Vocês acabaram de presenciar o lado oculto dessa cura maravilhosa, a descida do fogo sagrado, vindo graças à força de uma intensa oração conjunta", disse Brahma. "Agora, adiante, meus amigos. Quero lhes mostrar mais 2 lugares de benção celestial, ambos muito interessantes." Ele tirou de trás do cinto um bastão e começou a girá-lo no ar. Feixes de fagulhas caíram dele em cascata. De repente, sentiu-se uma forte rajada de vento. Sua tépida corrente vermelho ígnea agarrou os 3 e começou a arrastá-los com tal velocidade estonteante, que Supramati achou que ia se sufocar. Quanto tempo voaram naquela velocidade extraordinária, ele não teria condições de dizer. Quando a velocidade diminuiu, Supramati divisou embaixo de si uma cidade que se espalhava ao longe. As ruas e os telhados estavam cobertos de neve. Numerosas igrejas erguiam em sua direção cúpulas douradas, encimadas por cruzes, e as largas faixas de luz faziam ficar em destaque aqueles abrigos sagrados da humanidade em meio aos prédios que os rodeavam. Os viajantes do espaço desceram à terra junto a uma pequena capela repleta de fiéis, e envolta numa luz tão intensa, que parecia incendiar-se. Em altos castiçais de prata ardia uma infinidade de velas. Algumas delas eram circundadas por uma larga faixa dourada e as velas ardiam vivamente. Suas chamas esticavam-se e parecia fundirem-se com o foco de fogo e luz no fundo da capela. Outras velas ardiam toscamente, crepitavam e a cera derretia-se para fora. No centro do foco de luz podia ser visto um grande ícone sob uma guarnição de ouro, incrustado de pedras preciosas, e da antiga pintura sobressaia-se o semblante de beleza celestial, respirando misericórdia divina e tristeza contemplativa. Os olhos, incrivelmente vivos, fitavam compenetradamente a multidão genuflexa com uma expressão de amor e pena indescritíveis. E, para cada um que se aproximasse do ícone, o olhar radioso lançava um jato ígneo que perpassava, aquecia e fortificava o fiel naquela morada de luz celeste, calor e harmonia. "Vocês veem aqui uma das imagens da Virgem Santíssima", disse Brahma, pondo-se de joelhos diante do ícone. Ambos os discípulos seguiram-lhe o exemplo e de suas almas elevou-se uma prece ardente à Consoladora de todos os que sofrem e choram no vale de lágrimas e clamam por sua misericórdia. Quando eles entraram, uma nova multidão de homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, sem distinção de posição social, irrompeu na capela. Logo apareceu o sacerdote e teve início um Te Deum conjunto. À medida que a prece, conforme a pureza moral do fiel acendia-se menos ou mais em brilhantes espirais douradas, presenciava-se um espetáculo extraordinário. No centro da luz que envolvia o ícone fervilhava crepitando uma espécie de lava, da qual se desprendiam largas ondas de chamas multicores, caindo sobre as cabeças abaixadas reverentemente, deixando nelas claras manchas fosforescentes. Toda a capela parecia estremecer sob as poderosas vibrações da extraordinária harmonia, que não se constituía de nenhuma determinada melodia, mas que era a conjugação dos mais eficientes acordes que se fundiam numa tempestade de consonâncias. Aquilo eram as vibrações da prece conjunta. Vocês veem, meus amigos, o grandioso mistério da força divina, avocada e trazida pela prece humana. Ela cura, fortalece, renova, oferece tempo para esquecer as paixões e infortúnios terrenos. Vejam, alguns choram, outros parecem subitamente acometidos de perspiração. Essa é a tépida pura irradiação do bem que expulsa do organismo os miasmas nocivos, observou Brahma, quando eles saíam da capela. Junto da entrada,
Ebramar deteve-se de repente e apontou com o dedo para um homem jovem, muito magro. Ele caminhava cabisbaixo, olhando para o chão, e em seu rosto, mortalmente pálido, congelara-se a expressão de ódio furioso. Olhem para aquele homem. Ele está prestes a acabar com a vida. Em seu bolso ele carrega um frasco de veneno. Faltam-lhe forças e vontade de levar sua existência, enfrentar os problemas cotidianos e a matilha de demônios que o molestam. Olhem como as sombras negras pairam sobre ele, sugerindo-lhe rancor, atiçando amargura e aversão à vida. Mas não foi fortuitamente que o espírito protetor desse coitado trouxe a esta fonte de salvação. O mago ergueu a mão, e por debaixo dela fulgiu um raio brilhante de luz. O desconhecido parou como se fulminado por um golpe. O bando do inferno começou a recuar, sibilando e contorcendo-se. Um raio dourado envolveu feito uma serpente o desconhecido e arrastou-o junto da capela, que ele adentrou praticamente inconsciente e, sufocando-se em correntes puras, agudas e penetrantes, ele caiu pesadamente sobre o chão. Por alguns minutos ele permaneceu aturdido, exausto, como se paralisado. Mas os olhos de Nossa Senhora já estavam voltados piedosos para o infeliz. Correntes de luz e calor jorravam atingindo seu corpo, perpassando-o com fagulhas, e dele começou a sair uma fumaça negra, que espargia em chuva de espinhas multicores, estourando e espalhando mau cheiro, imediatamente abafado pelo ar puro da capela. À medida que se purificava o seu organismo, diminuía a sua apatia mortificativa, e o olhar baço e exausto do infeliz deteve-se no semblante da Virgem Santíssima. Pausadamente, denotando esforço, pronunciou uma oração, levantou quase maquinalmente a mão e persignou-se por 3 vezes. Imediatamente diante dele e ao seu lado, surgiram 3 crucifixos fulgurantes e ele foi envolto numa branca névoa brilhante. Ao verem tudo aquilo, os demônios que se apinhavam junto da saída agitaram-se zumbindo, assoviando e lançando fluidos fétidos. Eles sabiam que a vítima lhe havia escapado e, quando o infeliz saiu da capela, arremessa furiosos sobre ele, mas já estavam impotentes ao darem de encontro com as cruzes, iluminando o caminho do pecador e protegendo juntamente com o espírito puro que para ali viera. A matilha negra de demônios recuou, e, um pouco depois, o desconhecido tirou o frasco com o veneno e o quebrou jogando ao chão. Sob a sua fronte pairava uma tremeluzente luz. Ele já não mais perecerá, pois adquiriu a fé, e esta couraça faz com que um homem seja invulnerável, disse Ebramar. Os 3 viajantes invisíveis se alçaram ao espaço. Um sorriso de satisfação iluminava o rosto do mago. Ela acabava de orientar uma alma humana. E para onde iremos agora, mestre? Indagou Supramati. Vamos até um dos maiores e magníficos protetores deste infausto país, contra o qual o inferno está conduzindo agora uma invasão cruenta. Desta vez foram suficientes apenas alguns minutos para eles chegarem ao destino. Avistaram um muro dentado e as cúpulas douradas de um antigo mosteiro. Os viajantes invisíveis entraram num amplo templo de paredes maciças. À esquerda da porta sagrada, sobre uma elevação, erguia-se o sepulcro de um santo, junto à cabeceira do qual se postavam em fila alguns monges. Mas lá não repousa nenhum finado, as relíquias do qual se reverenciava. Sob o sepulcro avolumava-se a figura alta e majestosa de um ancião. Uma imensa claridade envolvia sua cabeça e dele partiam favos de brancura e brilho ofuscante, reluzindo feito a neve sob o sol, subiam com asas enormes, perdendo-se nas alturas das abóbadas. Erguendo as mãos sobre aqueles que dele se aproximavam, o espírito inundava-os com luz prateada. Ebramar também se pôs reverencioso de joelhos e obteve em troca uma corrente de respingos dourados, que imediatamente foram absorvidos pelo corpo puro e límpido do mago. É difícil a missão desse grandioso espírito, observou Ebramar. Graças à sua pureza, sabedoria e força,
Ele poderia ter se elevado às esferas radiantes, no entanto, permaneceu, voluntariamente, acorrentado à Terra, a esta atmosfera pegajosa cheia de miasmas, e, a cada minuto, é obrigado a se tocar com todas as chagas humanas. Mas o grande amor ao povo, no meio do qual ele vive, infunde-lhe tanto compadecimento profundo, tal quantidade inesgotável de misericórdia, que o seu fardo não lhe parece penoso. Vejam como ele sem cessar alcançar se verte sobre todos que se aproximam à radiação vivifica e giratória. Sua força é incrível, e tudo ao redor está inundado de luz. Até o óleo que queima nas lamparinas junto ao sepulcro está saturado de luz e aromas milagrosos. De fato, que boas-vidas felizardos nós somos em comparação com ele. Nós fugimos das trevas, de qualquer contato com o impuro. Nós estudamos e saboreamos na quietude de nossos palácios as maravilhas da ciência, enquanto que ele, que poderia estar gozando de todos os esplendores das esferas superiores, da harmonia e tranquilidade da plenitude da bem-aventurança de um justo, permanece aqui. Nada consegue abalar a sua misericórdia infinita. Ele cura e fortalece, e o seu ouvido, tanto como o coração, está aberto a todos que lhe levam seus pecados, dúvidas, desgraças ou esperanças. Ele chora e ora com eles, dá-lhes apoio, incute neles a vontade de viver para que possam levar até o fim sua provação terrena. Como somos insignificantes diante destes grandiosos espíritos que se sacrificam em prol da humanidade, protegendo-a da malícia e do ódio de demônios, que não respeitam até esses espíritos em seus ataques. Se os homens soubessem o quanto poderiam ajudar esses amigos e protetores de cima, chamados de santos, se eles vissem a força que existe na oração, não pereceriam tantos infelizes. Mestre, e o arrependimento e a oração após a morte por acaso não conseguem salvar uma alma? Perguntou Dakir. Sem dúvida que podem. Por meio da prece e do arrependimento foi salvo um número incontável de almas. Só que, para aquele que caiu no fosso, é necessário ter muita paciência para sair dele, e nem todos são fortes. Sobre essas almas hesitantes, pecaminosas, normalmente caídas em desespero, lançam-se furiosos os espíritos do mal e atraem-nas seduzindo com encantos de uma vida luxuosa, impunidade de crimes ou gozo de tudo que se constitui de prazer para uma alma devassa. Com muita frequência, esses espíritos se tornam servos do inferno e por longos séculos desviam do caminho translúcido do aperfeiçoamento. Isto serve para explicar um trecho no Evangelho, que, para um ignorante, parece ser injusto, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Durante minha última estada entre as pessoas, observei que o espírito religioso se extinguia cada vez mais e mais. O que vai acontecer se um sentimento tão imprescindível, como a fé, desaparecer por completo na humanidade? Indagou Supramati. Naturalmente que a primeira consequência disso para a humanidade será um enorme aumento da criminalidade, e à medida que os homens avançarem no caminho de vícios, crimes e outras torpezas, a espécie humana vai se desfigurar, degenerar-se e diminuir rapidamente. Por outro lado, em proporções terríveis crescerá aquela úlcera do mundo invisível, a qual, já presentemente transforma a primeira camada atmosférica num verdadeiro purgatório, se não no inferno, para qualquer espírito que abandonou seu corpo. Falo de exércitos de abortados, de espíritos infelizes que estão pregados à atmosfera terrestre, introduzidos na carne pela lei cósmica da reencarnação e, mais tarde, sendo arrancados à força desse meio durante a formação do corpo físico. Eles permanecem no espaço com o astral coberto por uma espécie de grosso invólucro, juntamente com seus fluidos vitais, acumulados durante um expressivo número de anos de existência terrena. Então ocorre para o espírito uma situação muito estranha e penosa. O corpo astral,
Ao nutrir-se com estas reservas vitais, que ficaram sem uso, cresce, desenvolve-se de uma forma artificial, e torna-se uma espécie de anfíbio, semi-homem, semi-espírito, pregado, entretanto, à terra e sentindo as necessidades terrenas. Esses seres se transformam normalmente em demônios, a espreitarem os homens e animais para sugar-lhes a força vital. Às vezes, eles se mantam em uma pessoa viva para saciar-se com ela dos prazeres carnais. Sendo espíritos geralmente possessivos e maléficos, eles empurram o homem para o crime ou levam-no a sofrer uma desgraça, catástrofe, etc., para saciarem-se de sangue derramado, cujos cheiros inebriam e proporcionam um prazer indescritível. O povo em sua intuição infalível chama-os de Kikimuras, mas as pessoas nem imaginam o terrível poder dessas criaturas larvais e vampíricas. Bem, meus filhos, agora caminho. Está na hora de voltarmos, acrescentou Ebramar. E suavemente, feito nuvens carregadas por vento, todos os três se dirigiram ao palácio isolado no Himalaia. Capítulo 4. Ebramar foi embora e os discípulos começaram o trabalho com um novo ímpeto. Agora eles se dedicavam, sobretudo, ao desenvolvimento da visão, olfato, audição e tato. Surpresos, convenciam-se de como se ia desenvolvendo, aos poucos, os sentidos, até então desconhecidos para eles. Diante de seus olhos, agora abertos, descortinava-se a vida misteriosa de seres vivos e da natureza. Eles podiam ver, sem nenhum esforço, como as corporações de espíritos operários aspiravam nos espaços eflúvios vegetais nutritivos. Já podiam observar o emurchecer ou a morte de plantas. Seus olhos podiam distinguir a marcha escura absorvendo a última gota da matéria primitiva que se desprendia de um organismo vegetal. Não com o menor interesse estudavam todas as fases de encarnação de animais, esses irmãos menores do homem, cuja língua eles aprenderam. Finalmente, o estudo das inúmeras propriedades do elixir vital e das diversas formas de sua utilização apresenta-lhes como um campo infinito de trabalho. Essa atividade mental apaixonante os absorvia tanto, que eles não tinham, praticamente, uma vida particular. Certa vez, quando estavam descansando no terraço após um trabalho particularmente exaustivo, Dakir perguntou de chofre: "Quanto tempo você acha que passou desde que nós chegamos aqui?" "Deve ter passado bastante." "Oh, claro. Mas para que contá-lo? Somente a humanidade ordinária conta os anos pífios de sua vida efêmera, a metade da qual, aliás, ela passa dormindo, comendo e pecando. O tempo não tem nada a ver conosco," respondeu sorrindo Supramati. Em sua última visita, Ebramar disse que nossos conhecimentos avançaram tanto, que nos permitem testá-los na prática, observou Dakir após um breve silêncio. "Mas confesso que isso me deixa nervoso. O que ele vai querer que a gente faça? A que prova nos submeterá? Não poderá acontecer que nossos sentidos e paixões, que julgamos dominados, despertem novamente e comecem a nos atormentar." Supramati suspirou. "Você tem razão. Por certo teremos pela frente várias batalhas morais. Em cada um de nós, o mundano está profundamente enraizado. Mas para que sofrer por antecipação? O mistério terrível do nosso extraordinário destino ordena que avancemos e é o que vamos fazer." Ele estendeu a mão ao seu colega de infortúnio e labor, o outro apertou calado. 2 dias depois dessa conversa, quando estavam terminando o frugal almoço, eles viram um barco aproximando-se. No início acharam que era Ebramar, mas depois viram que eram 2 adeptos desconhecidos. Após atracarem, eles foram até o terraço e apertaram as mãos dos exilados, que os receberam cordialmente. Eram 2 jovens belos, em seus olhos espreitava-se uma expressão de profunda introspecção, o que fazia trair-lhes o fardo secular. "Viemos buscá-los, irmãos", disse um dos adeptos. "Vistam seus melhores trajes e dentro de 1 hora partiremos."
E para onde iremos? Indagou Supramati. Para a reunião de irmãos, respondeu o enviado. 1 hora depois, Dakir e seu amigo já se estavam acomodando no barco. Trajavam agora vestes solenes, do pescoço pendia um amuleto de substância primeva, seus dedos eram ornados com o anel dos cavaleiros do Graal. Tomando o mesmo caminho pelo qual